Olá maltinha, bem-vindos! Hoje estamos aqui para fazer um truque que vocês botaram nas minhas stories anteriores, que é o eyeliner à la Cristina Ferreira. Fiquem aqui e continuem a ver. Então, o truque aqui passa por fazerem o eyeliner primeiro com uma sombra ou com um lápis que seja fácil de esfumar. Então, eu vou utilizar uma sombra de uma paleta que eu adoro e não me canso de falar, que é esta aqui da Coraçona com a Lily Makes, é a Influence, e vocês veem que a minha está assim bem amada. Portanto, eu vou pegar aqui neste tom castanho, que é o tom Smart, e vou pegar com um pincelzinho assim, meio biselado de eyeliner, pequenino, e vou colocar no pincel. E depois, se quiseres, bato um bocadinho nas costas da mão para tirar só o excesso. O truque aqui para encontrarmos a zona perfeita para o nosso eyeliner é fazermos com os nossos olhos abertos. Desta forma, estou-me a olhar ao espelho, ok? Portanto, não estranhem. Colocar o pincel desta forma e seguir a linha de água ou para cima, portanto, ó, assim. E vão decalcando o que vocês querem fazer do eyeliner, rodando o pincel e mantendo apenas junto à raiz das pestanas. O grande truque aqui do eyeliner da Cristina Ferreira, que não é da Cristina Ferreira, não é? É técnica, chamo-lhe o eyeliner da Cristina Ferreira porque é usado na Cristina Ferreira, é o facto de o cantinho externo ser varrido para dentro. Portanto, já com o pincel quase sem nada, o meu ainda tem algum produto, vocês pegam aqui na sombra e varrem devagarinho e criam aquele cantinho, aquele V ali no exterior. Portanto, para vocês verem, eu já fiz mais ou menos neste lado como é que vai ficar. Então, vocês puxam e fazem aquele V no cantinho externo e no cantinho interno vocês também puxam o delineado gatinho. Portanto, vamos fazer agora aqui do outro lado para vocês verem como é que fica. E tal como eu disse, vão decalcando a sombra junto à raiz das pestanas, desculpem. E não se preocupem se não ficar extremamente perfeita, porque depois nós vamos esfumar e não vai ficar assim um esfumado muito marcado, tá bom? Tal e qual como está aqui. Com este pincel assim, mais achatado, ele é um Detail Shader, vocês agora vão esfumar a linha que fizeram para ela não ficar tão marcada. Portanto, eu vou fazer este olho com vocês para vocês verem. O pincel não tem rigorosamente nada, está vazio e está vazio, está limpo. E esfumo devagarinho. Eu provavelmente deveria-vos ter explicado que esta técnica vocês deveriam começar por colocar isto. Porquê? Porque é uma técnica que eu aprendi a ver um dos vídeos da maquilhadora da Cristina Ferreira, que é a Inês Franco, e ela começa por aplicar uma sombra base no olho, mas eu não coloquei nada. Porquê? A forma como eu trabalho é um bocadinho diferente. Eu gosto mais de trabalhar a sombra escura e depois ir colocando as sombras mais claras e fazendo o degradê dessa forma. Mas vocês podem trabalhar das duas formas, eu prefiro trabalhar desta forma. As duas estão corretas e se houver mais formas de trabalhar também estão corretas. O que resulta para vocês pode não resultar para mim, mas resulta para vocês e é isso que interessa. Portanto, a sombra mais clarinha, eu vou utilizar agora esta aqui, a Minimal, também da paleta da Coraçona, com a Lily Makes. E vou aplicar com um pincel assim destes. Ela é uma sombra mate, mas eu vou aplicá-la na mesma e vou colocar em toda a pálpebra do olho, incluindo até quase à sobrancelha, tá bom, gente? Isto é somente para dar uma sombra base e uniformizar todo o look que nós vamos estar a fazer aqui, que no caso até já está a maior parte feita. Aliás, a parte mais difícil já está feita, que é o eyeliner esfumado. Ainda vamos decalcar com o eyeliner em gel, mas o pior já passou, gente. O pior já passou.
Uma parte também muito importante neste look é também definir o côncavo, e eu vou fazer isso com duas sombras também aqui da paleta da Coraçona, a sombra Quick e a sombra Sober, que é esta aqui e esta aqui, e vou misturar um bocadinho das duas num pincel com este formato, e vou encontrar o côncavo do olho e vou utilizar o pincel como se estivesse a espetar no olho, portanto, assim. Se quiserem, podem utilizar um pincel mais pequeno, se não se sentirem à vontade, porque neste formato existem mais pincéis assim de esfumar. Eu gosto muito destes, por acaso. Eles são da Skinry e vocês encontram-nos na Wells. Ok, e só agora é que vamos realmente utilizar eyeliner em gel. Eu vou utilizar este aqui, que é o 77 da Inglot, que toda a gente conhece, que é só o eyeliner mais maravilhoso deste mundo, e eu vou utilizar um pincel igual a este, porque neste momento não sei onde é que está o meu pincel favorito, que é só uma espécie assim de um riscozinho. Vou tirar o excesso atrás da minha mão e vou fazer uma linha super, super fina. Mais uma vez, rente às pestanas. E ao mesmo tempo que estou a aplicar, eu estou a esfumá-lo, ok? Porque este eyeliner, ele seca muito rápido e depois de secar ele não mexe. E a Cristina Ferreira gosta do eyeliner meio que esfumado. E vocês podem depois esfumar com uma sombra. Mas eu gosto também de ir esfumando com o eyeliner. O truque é ir pondo pouco produto e ir esfumando. Fica deste estilo. E agora vamos pegar na sombra preta da paleta, que é esta aqui, se chama Sharply, com um pincel assim, mais formato lápis. E vamos esfumar o eyeliner preto, muito, muito levemente, ok? Que ele já está quase imperceptível, porque eu estive a esfumá-lo à medida que o punha. Mas vamos esfumá-lo mais um bocadinho. Podem também trocar o pincel para este assim, se vos dá mais jeito. E assim esfumam só aquela parte. O mais provável, se calhar, é este, dar-vos mais jeito a esfumar, ok? Para dar continuidade à linha inferior, eu vou com a paleta novamente e vou misturar estes dois tons aqui. Primeiro vou fazer uma linha em todo o comprimento com a sombra Smart, que é o castanho, e depois vou com a Sharply só no cantinho externo para unir ali o eyeliner, e vou usar aquele pincel que usamos no início para fazer o eyeliner mais curtinho, tá bom? O próximo truque aqui seria utilizar pestanas postiças e antes colocar uma boa quantidade de máscara, mas eu não vou colocar pestanas postiças. Vocês já sabem, dificilmente eu coloco pestanas postiças em mim. Então vou utilizar aqui bastante rímel e vamos utilizar o Sky High. Vou abrir, esta já é para aí a quarta embalagem. Portanto, já abri aqui a máscara, vou dar esta máscara de pestanas. Não me importo comprá-la 300.000 vezes, porque adoro. E vamos pôr imensa, porque eu não quero pôr pestanas. Recuso-me. Mas vocês podem pôr, ok? É opcional. Fica mais bonito com pestanas. Nem se compara. Mas eu não me sinto bem de pestanas. E já está. A última coisa que falta é fixador. Eu vou utilizar o meu favorito da By Face. Eu adoro este fixador. E já está, vocês podem ver o eyeliner esfumadinho. Claro, aqui com pestanas o efeito seria completamente diferente, mas é como eu vos digo, eu não me importo, eu até gosto deste efeito assim, sinto que fica mais leve. Claro que com as pestanas é isso que eu vos digo, fica diferente, os olhos ficam mais preenchidos e a pestana fica mais cheinha, prontos. Mas já vocês já conseguem entender, e ainda bem que eu não pus pestanas, porque assim vocês conseguem ver o esfumado do olho.
E o truque aqui é mesmo esse, vocês viram, é iniciar com uma sombra castanha, ou preta, ou até cinza, ou até, sei lá, bordeaux, depende do eyeliner que vocês estejam a fazer. Esfumar e depois aplicar o eyeliner em gel por cima, esfumar e fica assim um efeito completamente diferente. Há quem faça esta técnica também sem colocar o eyeliner em gel por cima e sim esfumar logo com uma sombra preta, que dá mais ou menos este efeito, não fica tão marcado, mas eu gosto muito assim deste resultado. O truque está a ir esfumando ao longo que vocês vão colocando o eyeliner, porque principalmente o da Inglot ele trabalha super rápido, ele seca muito rápido. E mais uma vez, só para vos salientar, e lá está, eu quando gosto de alguma coisa, eu não deixo de falar dela e passo a minha vida a falar desta paleta. Portanto, quem tiver a oportunidade, passe na Maki Beauty ou no site da Coraçona e compre esta paleta porque ela realmente vale a pena. Este look foi feito inteiramente com esta paleta. Eu não peguei mais nenhuma paleta para fazer o que eu fiz aqui, todas as sombras foram dela. Podia ter usado mais sombras, podia, mas ia tirar a essência deste look que eu queria deixar. Agora que já sabes fazer este eyeliner magnífico, o que é que estás à espera para fazer a tua recriação e identificares-me nas tuas fotos? Fica a guardar. E antes que me esqueça, se gostaste deste vídeo, se gostaste desta mini aula, não te esqueças de deixar o teu like, guardar este post, partilhares, mas partilhares muito. E quando eu digo partilhar, não é só nos stories, mas também enviares aos teus amigos e deixares um comentário com uma sugestão ou um coração ou o que tu quiseres. Portanto, muito obrigada por terem assistido a esta mini aula e vemo-nos na próxima. Tchau!